o segmento do ombro, do joelho, aí depois veio o quadril, depois veio o cotovelo, depois veio o punho e depois veio o pé. Então, hoje, a gente tem todas essas fases. Deixa eu cair um pouco aqui para ela. Deixa eu avisar. Luana, você está nos escutando? Tá no mudo, tá? Toma, tô Ah, escutando. não, beleza. Acho que o da Clarissa aqui deu uma falha aí na conexão. Tá bom. Ela estava falando que hoje ela Meu vai. Deus. Gente, desculpa. Opa, voltou. Saiu aqui, desculpa. Deixa eu só confirmar se está gravando. Eu botei para gravar e ele fechou tudo aqui. Não, A imagem travou aqui para mim. travou também, claro. Acho que agora voltou. Voltou aí para vocês? Meu Deus, que Voltou, estranho voltou. isso. Que estranho. Não sei o que está. Tá direitinho para vocês agora ou tá travado Sim, ainda? não, tá ótimo. Tá direitinho? Uhum. Pronto. Vou abrir aqui a. Ó, a Luana entrou aqui também. Então, como a gente estava falando, a gente criou, então começou a criar periodizações por segmento com o objetivo de fazer uma transição entre a fisioterapia e a retomada das atividades da vida diária, né? Então, existe uma lacuna muito grande aí no meio. As pessoas, quando se lesionam, o médico, o ortopedista, ele foi treinado a mandar esse cliente para a fisioterapia por segurança. Hoje em dia, alguns médicos já têm a segurança de saber que o tratamento conservador, quem faz é o profissional de educação física, e não o fisioterapeuta. Não precisa ser fisioterapeuta para fazer, né? Mas ainda assim, se a gente for botar uma porcentagem, eu acho que pelo menos uns 60% ainda dos médicos são treinados a encaminhar para o Pilates e encaminhar para a fisioterapia. O Pilates pela segurança também, tá? Por ser uma atividade de baixo impacto, por ser uma atividade geralmente conduzida por fisioterapeutas, né? Então a gente sempre ficou meio escanteado nessa história, né? Nos últimos anos que se tem dado esse voto de confiança, vamos dizer, para o conhecimento do personal trainer, né? Então, quando a pessoa vai para a fisioterapia, ela faz 10, 15, 20, 40 sessões. São sessões que geralmente são iguais, são muito, muito semelhantes. Não evolui para um ambiente de maior espaço, de maior dinamismo, né? São ambientes pequenos, fechados, e a sobrecarga é muito pequena também. Acaba que as pessoas enchem o saco de fazer sempre a mesma coisa, né? Então, ela larga a fisioterapia quando terminou lá as sessões, 10 sessões, agora eu posso voltar a jogar futebol. E aí volta para o futebol, se lesiona de Se novo, lança de novo. né? Porque não existe essa transição, essa lacuna do transitar de uma lesão aguda para um retorno às atividades que ela quer fazer, né? Que a pessoa está acostumada a fazer. Então, por isso a gente criou essas periodizações, é, e a grande maioria hoje das nossas franquias usam essas periodizações de fortalecimento. Mas a gente também tem outras periodizações especiais. Por que a gente chama de periodização especial? Porque também foi criado de acordo com a nossa demanda. Então, a gente tem uma periodização para bariátricos. Então, é aquele paciente muito obeso, que está na pré-cirurgia ou na pós, né, no pós-cirúrgico. São pacientes que têm dificuldade de mobilidade, porque são muito grandes, né? Então, sentar e levantar já é difícil. Então, a gente tem um treino inteiro deitado, um treino inteiro sentado, um treino inteiro em pé, né? Para a gente poder conseguir fazer mais atividades, né? A gente já sabe, por exemplo, que clientes obesos que fazem atividade física, mesmo de o que ele conseguir fazer, mesmo de baixa intensidade, 3 meses antes da cirurgia, da bariátrica, eles têm menor tempo de internação, menor número de complicações, recuperação mais rápida no pós-cirúrgico, né? Então, até para esse paciente muito obeso, o exercício físico, mesmo que de baixa intensidade, faz um resultado muito bom no pós-operatório, né? É, a gente vai ter periodizações também focadas, por exemplo, em concurso público. Foi uma demanda muito grande para a gente, porque as pessoas elas passam 10 anos lá, 5 anos estudando sentadas,
não faz atividade física, e aí, de repente, consegue passar no concurso, e aí tem 2 meses para fazer um TAF, para fazer um teste de aptidão física, né? Então, a gente conseguiu montar uma periodização que é meio chatinha, mesmo repetitiva, porque ali a gente tem que executar aquele teste físico, né? Então, a nossa periodização do TAF, por exemplo, tem 45 dias. A gente acredita que em 45 dias a gente consegue fazer uma pessoa correr em torno de 1,6 km, que é mais ou menos a média dos TAFs, dos concursos públicos administrativos, né? Se a gente for pensar na parte militar, aí o TAF é um pouquinho mais apertado, né? Teria que ter um tempo maior de treinamento. Nós temos periodizações para gestantes, que a gente falou nesse final de semana. Então, as gestantes a gente acompanha desde a quinta semana, né, que é quando ela descobre a gestação, até 40 semanas de gestação. São 3 treinos diferentes por semana, e a gente precisa que vocês sempre ajustem a semana de treinamento da gestante para que os exercícios estejam adequados para a condição fisiológica que ela apresenta naquela semana de gestação, né? Depois que tem o bebê, é uma grande dificuldade das mães fazerem exercício físico. Então, a gente começou a desenvolver uma periodização que a gente chama de matroginástica, que é treinar com o bebê junto, né? Confesso para vocês que tem poucos exercícios, por quê? Porque as mães acabam levando as crianças no bebê conforto mesmo, e elas dormem durante o treino, na maioria das vezes. Mas se acordar, a gente coloca no sling, a gente amarra na mãe, e a gente faz o treino da criança junto com a mãe no pós-parto, né? Da cesariana, a gente acaba demorando um pouquinho mais, às vezes até 60 dias para ela voltar, mas do parto normal, em 15 dias, ela pode voltar às atividades normais, né, no treinamento físico. Pensando nessa mãe, com filho pequeno, na família que tem crianças aí pequenas ainda, uma das barreiras que a gente tem na hora de vender o nosso método de trabalho, né, nosso treinamento, é com quem que eu vou deixar essas crianças quando eu for treinar. Onde é que elas vão ficar? Então, a gente também desenvolveu o treinamento físico para crianças. Então, a gente tem treinamento que vai de 3 anos até 7 anos e um treinamento que vai de 8 anos até 11 anos. Então, ali vocês vão ver que tem diferenças de atividades focadas no desenvolvimento motor, no desenvolvimento esperado para aquela idade. Vocês vão perceber que essa primeira fase, de 3 anos até os 7 anos, tem muita atividade lúdica. Então, assim, é um pouquinho diferente, vamos dizer assim, né? Vocês vão ter que ter um pouquinho mais de materiais diferentes, pensando em atender esse público, né? E eu sempre sugiro, Matheus, que esse público ele fique encaixado num horário que seja o horário da família. Sim. Porque tem gente que não gosta de criança, tá? Sim. E ok, tem gente que decidiu não ter família, não decidiu não ter filhos, e tem gente que nem gosta mesmo de criança. E criança é aquela coisa linda e maravilhosa, né, tio? Ela tá gostando da atividade, ela brinca, ela cansou, ela enjoou, ela diz, tia, não quero mais. E aí não quer mais, entendeu? Aí tu tem que fazer outra coisa, né? Então, existe uma dinâmica diferente de treinar crianças, mas as famílias gostam muito dessa oportunidade. Naquele horário, nós vamos todo mundo, então. Então, vai o pai, a mãe, as 2 crianças, a avó, e aí a gente acaba montando o circuito das crianças lá e montando o treino dos adultos, e a gente faz uma hora que é o treinamento da família, né? E eu sempre, sempre, sempre toco nessa tecla com os pais quando eu vou vender e os pais trazem essa barreira para mim. É a maior herança que a gente deixa para as crianças de hoje em dia. É ensinar a fazer exercício desde pequenos. Nós estamos com uma geração de sedentários. Ontem, a minha filha mais velha, de 14 anos, estava escrevendo uma redação e o tema era sedentarismo, o tema da redação. Ela disse, mãe, eu preciso de alguns argumentos. Ela disse, vamos pesquisar então, mana. Isso já era 10h30 da noite. Eu disse, mana, vamos pesquisar alguns argumentos então. IBGE, 2022, 84% dos jovens brasileiros são sedentários. Aí eu perguntei, mas, mana, tu sabe o que é ser sedentário? Ser sedentário é fazer menos de 150 minutos de atividade física por semana. Aí ela disse, mas eu faço 150 minutos de atividade física por semana. Ela falou, eu digo, não, você faz mais de 150 minutos de exercício físico por semana. A atividade física é qualquer coisa acima do repouso. Então, qualquer coisa que eu gaste mais energia do que estar sentado ou deitado é considerado atividade física. Então, imagina que essas crianças ficam sentadas, provavelmente, 84% das nossas crianças hoje em dia, ficam sentados mais de 8 horas por dia. Tecnologia, celular, até na escola eles não conseguem abrir mão disso, né? Essa geração. Não, é um absurdo o que a gente teve, né, nessa mudança escolar, a retirada do exercício da educação física como obrigatório, né? Então, no ensino médio já não é mais obrigatório.
elas estão deixando de proporcionar às crianças um histórico de movimento, né? Espera aí que deixa eu ver onde é que está aqui. O link para o Wagner. Instantinho só. Isso é geral, né? Essa geração, agora a influência da tecnologia, você numa escola, você não obriga a criança a fazer. Matemática, português é importante. Educação física, Educação não. física, não. E na nossa época, antigamente, o cara dava pelo menos uma bola de futebol pra você ficar chutando lá, mas Sim, com hoje em certeza, dia né? nem isso. E a gente sabe o quanto que é importante para você aprender, você tem que estar com o seu corpo, porque o seu corpo faz mais conexões neurais. Nossa, que lindo ouvir você falar isso, Douglas, porque isso aí é óbvio. É muito óbvio, né? Eu brinco que as crianças vão começar a nascer agora com cabeças desse tamanho e corpinhos desse tamanho, porque não usa atrofia, pô. Que não usa atrofia, né? É. Os meus filhos são ETs, tá? Os meus filhos são ETs na escola. Ontem quando a gente pegou essa estatística do 84%, eu disse, Isadora, mas vamos fazer um levantamento. Vamos lá, quantos colegas tu tem na sala? Ela disse, tenho 25 colegas na sala. Quantos fazem exercício físico, algum esporte? Ela disse, mãe, eu e o fulano. Então, pô, de 25, 2 fazem exercício físico no 9º ano, tá, gente? Que é uma transição, né, para o ensino médio. Então, no 9º ano, 2 de 25. É isso aí, 84% mesmo, né? É um absurdo, né? Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui para mostrar, então, essas outras periodizações especiais que a gente tem. Então, essa que a gente já falou, né, das crianças. Hum. Eu acho que um dia eu vou apresentar, fazer isso com uma forma mais rápida, mas ainda não estou na minha velocidade aqui. Tranquilo. Tá na sua tela do WhatsApp Aqui. hoje, tá claro? Aqui, né? Isso. Área técnica. Eu tinha aberto ela aqui já. Pronto. Então a gente falou já das partes de fortalecimento. Rapidinho, mas eu vou falar Ainda mais. tá na tela do WhatsApp, tá claro? Tá ainda? Sim. Será que não é delay? Pode ser, mas como eu tô vendo o mouse mexendo, talvez se você conseguir imprimir, aliás, compartilhar só a tela do slide. Isso, boa. Foi agora, né? Uhum. Agora deu certo. Universidade corporativa. Prontinho. Então, a gente considera, então, periodização especial tudo que a gente fez de diferente dentro do sistema, né? Então, a gente falou das periodizações de fortalecimento, eu vou falar um pouquinho mais sobre cada uma aqui. Falei das crianças, das gestantes, a gente tem cardiopatas, a gente tem portadores de necessidades especiais, né? Mas a gente também tem aquele aluno nosso que é um aluno de hipertrofia avançada e que a gente começou a ficar um pouco sem estímulos novos para ele, né? Então, se ele fizer hoje todo o lifestyle e chegar lá no construction, variando lá com D, né, com development, ele fazer o geral, depois fazer membro superior, depois o membro inferior, nós estamos falando de 1 ano e meio mais ou menos de treinamento físico, né? Então chegou uma hora que a gente começou a ter clientes que nem a gente tem hoje de 3 anos, 4 anos, 5 anos na franquia. Então a gente teve que aumentar essa possibilidade de treinamentos de força. E a gente criou então os constructions avançados, né? Então vocês vão ter essa opção também. Legal. De quando chegar lá no construction, quando tiver o cliente com mais tempo, ou até se você receber um cliente muito avançado de hipertrofia, que quer sair da academia convencional, nós vamos ter que entrar, então, nesse construction avançado, tá? Nós vamos ter ele separado em membros inferiores e membros superiores, e nós vamos ter 38 treinos diferentes em cada um, tá? Esse aqui, como eu falei na segunda-feira, na semana que vem, eu vou fazer um treinamento só de métodos de treinamento de força com vocês. Porque nessa periodização vocês vão encontrar um monte de coisa diferente de método de treinamento de força. Blitz, super série, pré-exaustão, treinamento lento, pirâmides, né? Então aqui nós vamos ter que ter uma atenção especial, um conhecimento especial sobre métodos de treinamento de força. Outra coisa que vocês vão perceber, que eu já falei também, o Matheus está aí para ratificar isso,
Nesses treinamentos muito avançados de força, a gente não consegue treinar 3 pessoas ao mesmo tempo com treinamentos muito avançados. Então, ou a gente treina 2 pessoas, ou a gente tem uma segunda pessoa para ajudar nesses treinamentos. Até porque nós estamos com peso livre, né, gente? Então, assim, tem que montar barra, tem que montar dumbbells, tem que carregar anilhas mais pesadas, então dá um trabalho maior. Apesar de que também, ó, nessa fase, os nossos clientes eles estão muito avançados. Então, eles mesmos já ajudam, eles vão olhando os exercícios, já vão montando, já vão fazendo, sabe? Então, a gente tem um cliente já que está com a gente há bastante tempo. A gente já tem uma intimidade legal para ele participar junto com a gente da montagem do treino, né? Eu percebo, assim, que quando a gente tem alunos nessa fase aqui, eles já querem montar o treino deles, já querem montar o treino dos outros, né? Ele já está, assim, super ambientado, né? Com o treinamento físico. E eu acho isso muito legal, né? Porque é o cara que começa a disseminar nos grupos, né? O treinamento físico. Então, é super legal. Então, a forma de treinar os constructions, todos eles, vocês vão ter lá 2, 3 exercícios de aquecimento. Então, esses exercícios de aquecimento e mobilidade, a gente vai fazer uma vez só, porque é só o inicial, e depois a gente entra na série de treinamento. E aí, a série, ela varia de 5 a 8 exercícios, e vai variar, então, nos métodos de treinamento. Lembrando que toda vez que a gente coloca no membro inferior, a gente tem alguns exercícios que são integrados ou combinados, então a gente também vai trabalhar um pouquinho no membro superior, mas o foco é no membro inferior. Então, nós vamos ter o construction membro inferior, construction membro superior e os constructions avançados, membro inferior e membro superior. Da mesma forma que a gente tem aquele cliente que quer treinar uma hipertrofia mais avançada, um treinamento de força mais avançado, a gente tem aquele cliente que se apaixonou pelo cross-training, pelo beginner, né? Aí ele foi lá para o construction, fez o construction geral, ficou de mal com vocês, porque o treino é chato, porque o treino é parado, porque não sei o quê, ele gosta de correr, ele gosta de suar mais. E o que a gente faz? A gente passa ele por um tempo no construction geral, não precisaria completar ele inteiro, porque ele vai demorar uns 3 meses e meio, mais ou menos. Então, tu poderia, por exemplo, fazer um mês de construção geral e devolver ele porque ele gosta de fazer, que é o cross-training, porque o cross-training também traz um condicionamento físico geral muito bom, né? E aí, no beginner avançado, a gente trabalha focando não mais em séries. O treino, ele não vem mais dizendo para vocês assim, ó, eu quero 3 séries, eu quero 4 séries desse circuito. Ele vem dizendo para vocês o maior número de séries que ele consegue executar em 30 minutos. Então, vocês vão perceber que no começo do beginner avançado, ele faz 3 séries e meia, 4 séries, mas no final do beginner avançado, ele está fazendo 7 séries em 30 minutos. E tu nem acredita, né? E ele faz, e ainda fica perguntando se vai ter um pós-treino ainda, no treininho. Porque a adaptação cardiovascular e de resistência de força é muito fácil, né? Então, se as pessoas se mantiverem treinando, todas elas, em qualquer idade, vão se adaptar bem ao treinamento físico, né? Nessas periodizações do beginner avançado, construction avançado, elas não têm pós-treino, porque a própria série já é uma série bem intensa, de volume bem grande, tá? O que pode acontecer é, principalmente no construction, ele completar a série dele no pós-treino. Porque como a série é mais complexa, às vezes faltou fazer 2, 3 séries de algum exercício. Aí ele continua fazendo, só que a gente considera já isso pós-treino dele, porque a gente já está tendo mais outros 3 que estão chegando para aquele horário. Tá? Nunca esquecer, gente, que o negócio é botar carga, tá? Não é para passar pelo beginner passeando, viu? É para passar pelo beginner com sobrecarga. Então, o volume aumenta, mas a intensidade de carga também aumenta. Das periodizações de fortalecimento, a ideia principal da periodização de fortalecimento é diminuir os episódios de dor aguda, então diminuir os episódios de agudização das lesões, recuperar a capacidade funcional dessa articulação, melhorando a musculatura, melhorando a estabilidade, né? Então, o jogo articular que sustenta essas articulações, né? E muitas vezes a gente não vai ter muito o que fazer, né? A gente vai receber, por exemplo, um cliente com vocês receberam com problema no joelho, já com uma condropatia grau 3, grau 4. Então, assim, não é o exercício que vai recuperar aquela articulação. Nós vamos melhorar a saúde dela para que não se agrave mais, para que tenha menos dor, mas pode ser que ele continue acordando com dor todos os dias. Pegar um paciente com uma artrose grave, né? O que a gente vai diminuir é contratura muscular, porque a gente começa a movimentar, a gente melhora das contraturas, então melhora dessa dor crônica, mas às vezes vai ter lesões que a gente não vai conseguir
fazer uma remissão, né, do quadro, porque já é estrutural. A artrose, por exemplo, é estrutural, né? Já passou a ser parte da vida da articulação daquele paciente. Então, como é que funcionam essas periodizações de fortalecimento? São feitas também em circuito, com a diferença que tu deve ter percebido já aí, né, Douglas, treinando ele, que são exercícios menos dinâmicos, principalmente no início, são exercícios de mais estabilização, né, de mais parados, assim. Não por isso tu vai ter que dar muito intervalo entre as séries, tá certo? Tu vai só dar intervalo se o cliente precisar, se ele precisar tomar água, se ele precisar fazer um xixi, se ele estiver muito cansado. Se não é para fazer um circuito mesmo, contínuo, né? Com todos os exercícios, sem intervalo entre os exercícios. Mas às vezes a gente vai ter que parar um pouquinho, descansar um pouquinho. Às vezes tu vai perceber que aqui tem algum movimento que ele sente mais dor. Então esse movimento talvez tu tenha que evitar ou estudar por que nesse movimento está dando mais dor. E conversar comigo, a gente abre um chamado, a gente tenta achar uma outra estratégia para diminuir a dor desse paciente. Então, nas periodizações de fortalecimento, nós temos 12 exercícios cervicais, 16 lombares, né, treinos, 17 de ombro, 10 de quadril, 25 de joelho, 12 de tornozelo, 12 de punho. Até o final do ano, a gente vai entregar 25 de cada um. Então, vocês vão ter 25 treinos para cada fortalecimento, né, para cada grupo de fortalecimento. Detalhe gigantesco aqui para vocês, tá? Matheus comprou essa franquia, 50% eu garanto, por causa da área técnica. Os outros 50%, porque ele gostou de tudo que a gente apresenta na parte de vendas e gestão. Mas 50% da decisão dele foi sobre a área técnica, a segurança de fazer um negócio que ele acredita que é seguro, que é bom, que dá resultado. Então, o Sultis, ele serve para isso. Canal direto, Luana, Wagner, Douglas, canal direto para que vocês tirem as dúvidas sobre os clientes comigo ou com outras pessoas aqui da área técnica, que a gente ajude vocês a montar os treinamentos, ajude a adaptar o que for preciso, e que o Matheus tenha esse argumento também para mostrar para o cliente por que na Dr. Fit as coisas funcionam de forma diferente. A gente tem esse suporte técnico como o nosso maior, nosso coração mesmo. Nosso core business é isso aqui, é ajudar vocês. E se vocês forem personagens bem dedicados no espaço de trabalho e realmente forem preocupados com os clientes de vocês, eu garanto para vocês que vocês estão fazendo uma especialização em grupos especiais, que nenhuma especialização que vocês pagassem vocês iam ganhar. Porque aqui vocês aprofundam o conhecimento. Então, aproveitem isso, né? Usem isso. Tem um treinamento básico da Dr. Fit que eu faço, que é o treinamento de neuroanatomia. Neuroanatomia é um conhecimento que a gente não teve na educação física. Na educação física, a gente aprendeu um pouquinho da área neurológica e a gente aprendeu muito sobre músculo, osso, alavancas, biomecânica, cinesiologia, mas a gente não aprendeu sobre inervações que dão função muscular. Então, na anatomia topográfica, eu consigo entender, por exemplo, que nem eu agora fiz uma cirurgia de hérnia cervical, né? Eu tive um episódio agudo depois de uma queda jogando basquete. E o meu braço esquerdo começou formigando e depois ele paralisou. Eu tive que fazer uma cirurgia de urgência. A minha cirurgia de urgência, eu tive que fazer uma artrodese de cervical entre C5, C6, C6 e C7. Então, os últimos 2 andares cervicais na transição cérvico-torácica. Aonde que eu sentia dor? Na parte superior do ombro. Na parte de trás do pescoço, bem embaixo, que eu tinha uma sensação de que não era na cervical, eu tinha uma sensação que era na coluna dorsal. Se a gente olhar aqui os dermátomos, e vocês olharem a raiz de C6 e olharem a raiz de C7, a gente tem a topografia, ou seja, o caminho, a localização da dor que eu vou ter se eu tiver uma lesão nessa altura da cervical. Então, quando eu comecei a sentir o formigamento, eu tinha certeza que eu tinha acabado com o meu disco entre C5 e C6. Quando eu perdi a parte motora de trás do braço, e eu ainda perdi, tá, gente? Eu perdi o tríceps. Meu tríceps ainda não voltou a funcionar no braço esquerdo. O tríceps é inervado por C8. Bom, quem é a C8? C8 é cervical? Não, é o ramo que sai entre C7 e T1. E T1, a primeira torácica. Por isso que eu sentia tanta dor na transição torácica mesmo, né? Lá embaixo.
E esse nervo, o C8, essa raiz nervosa que sai da cervical, o C8, a minha foi bloqueada por 3 dias. Eu perdi a movimentação e eu não consegui ter ela de volta ainda já faz 60 dias. Por que eu estou ratificando isso com vocês? É porque se a gente entende de topografia neural, a gente entende de lesão. E aí o cliente, quando chega para nós e conta o formigamento que ele está sentindo no dedão, que começou e que a dor veio até em cima do braço, tu faz a topografia e já sabe que lá no finalzinho da cervical deu algum pane, deu algum problema. Né? E isso a gente está falando do corpo inteiro. Por exemplo, na parte dorsal, lá, tem mais para frente aqui, na parte lombar, por exemplo, a gente topografa da onde que sai a raiz nervosa, para qual músculo que ela dá força, para qual área da pele ela dá sensibilidade. Então, quando alguém chega para a gente e diz assim, eu tenho uma dor nas costas, essa dor, ela tem um caminho, ela tem tu consegue mostrar para mim de onde que ela começa, onde que ela termina? Toda vez que a pessoa conseguir contar para vocês da onde a dor sai, para onde que a dor caminha, aonde que a dor para, a gente está falando de dor neural. Quando a dor é muscular, ela é localizada num ponto só. Então, toda vez que as pessoas chegam para você e falam que estão com dor nas costas e botam a mão nas costas só, e tu pergunta se dói a perna, ela diz que não, provavelmente nós estamos diante de uma dor mecânica muscular, que é o mais comum, tá? 85% das dores lombares são mecânicas musculares. A pessoa fez muita flexão do tronco, quando fez extensão do tronco começou a doer e ela acha que é a coluna que está doendo, mas é quadrado lombar. Estou falando de músculo. Né? Quando a pessoa diz que as costas doem, mas que caminha para as pernas a dor, aí nós estamos falando de nervo. Tá? Se a dor, por exemplo, desce pelo bumbum, pega a lateral da coxa, chega até o joelho, a gente sabe que é a topografia de L4. Então, eu sei que nessa altura, mais ou menos, da lombar, ela deve estar com um abalamento discal, ela deve estar com algum comprometimento, né? As pessoas acham que a gente tem visão de raio-x. Elas ficam alucinadas. Eu vou lá no ortopedista. Aí o ortopedista pede uma ressonância. Aí, 3 semanas depois, ela chega a ressonância para ti. Tá lá. Lesão entre L4 e L5. Ela diz, como é que tu sabia? Cara, porque eu sou profissional de educação física. Puta que pariu, né? Tem que saber. Então, estudem, tá? Aqui vocês conseguem ver 3 níveis discais, né? Essa parte aqui do meio branquinha é o disco intervertebral. Vocês conseguem ver, obviamente, que esse disco aqui, ele tá achatado. Então, esse aqui é um disco desidratado já, né? Com uma redução do espaço intervertebral. Aqui atrás, vocês conseguem ver que ele está abaulado para o lado de fora. Então, isso aqui é uma herniação, né? O disco saiu do platô vertebral e está comprimindo a raiz nervosa que sai nessa altura, certo? Se vocês observarem também o osso, essa vértebra, né? Vocês conseguem ver que tem uma deposição óssea exacerbada aqui embaixo, ó. Ela está mais crespa, ela não está lisa mais esse platô. Então, isso aqui são osteófitos marginais. Isso aqui é um depósito ósseo causado por desgaste dessa articulação, certo? Isso aqui é uma artrose de coluna lombar. É comum a gente ver nos idosos um aumento tão grande desses osteófitos marginais, que eles chamam de bico de papagaio, que acabam unindo um ao outro, às vezes. Eles se juntam, e aí a gente fica com a coluna retificada e perda de mobilidade. Né? Toda vez que o osso bate no osso, então quando a gente tem um disco pequeno assim, o osso tem contato com o osso. Contato com o osso mais osso, como eu digo sempre. Então, toda vez que tu tiver com uma articulação com menos líquido sinovial, com o disco intervertebral que não está saudável, com o menisco que não está saudável, tu vai ter artrose da articulação. Como é que vocês vão saber se esse cliente pode treinar ou não? Tirando dúvida comigo, aprendendo, em 2, 3 meses vocês vão saber todo mundo que pode treinar e todo mundo que não pode treinar. Na verdade, eu acho que a maioria de vocês já sabe mais ou menos quem pode ou quem não pode treinar. Na dúvida, conversem comigo. O que você tem que saber que é diretriz para não treinar? Dor intensa, processo inflamatório agudo, processo lesionou agora, ontem, dor aguda. Dor aguda a gente não treina, tá certo? E quando a gente tem parestesia, que é esse formigamento, a gente até pode treinar,
mas se tiver parestesia com diminuição da força, não dá para a gente treinar. Tá? Tem gente que tem formigamento de vez em quando em algum movimento, mas não atrapalha o dia a dia. E tem gente que perde a força, tá certo? Ou diminui a força do braço, diminui a força da perna, aí a gente não pode treinar também. Fortalecimento de ombro, né? Ombro é a articulação mais lesionada de todas, tá, gente? É uma articulação muito instável, né? É como se a gente tivesse... a gente brinca que é um pires, um pratinho pequeno com uma bola de futebol, assim, a proporção, né? Então, a cavidade glenoide é uma cavidade pequena, ela não é fechada, não é abaulada, ela é reta, e em cima dela tem que deslizar a cabeça do húmero, né? Então, ela tem muita facilidade para sair do lugar. Para não sair do lugar, ela tem vários ligamentos e a cápsula articular também, para conseguir segurar essa articulação no lugar que ela tem que ficar, para todos os movimentos que ela faz todos, absolutamente todos os movimentos capazes de uma articulação fazer, o ombro faz, né? Essa articulação, então, muitas pessoas vão chegar com lesão aí, principalmente de supraespinhal, né, que é o músculo, o tendão mais inflamado, que é o que ajuda a gente na abdução do ombro, né, principalmente nos primeiros 15 graus. Então, essa é uma lesão bem comum, mas a gente vai ter lesões em todos os outros grupos musculares, e a grande maioria das vezes o que a gente precisa para esses pacientes não é cirurgia, é fortalecimento do manguito rotador, né? Então, o que a gente faz é fortalecimento de manguito. Aí, nessa periodização, vocês vão ter bastante coisa relacionada ao fortalecimento do manguito rotador. Ah, Clarissa, mas eu recebi um cliente que tem um rompimento total de supraespinhal. Posso treinar? Pode. O supraespinhal ele só é único nos primeiros 15 graus da abdução. Depois, os outros grupos musculares vão fazer um movimento de abduzir, terminar de abduzir o braço. Então, se vocês tiverem dúvidas, a gente conversa. Tá certo? Mas a maioria das pessoas pode treinar. Quem é que não vai treinar? Uma bursite aguda. Tá com dor inflamatória agora. O braço tá quente, tá dolorido, tá formigando. Isso aí é anti-inflamatório, é repouso, é gelo, é ultrassom na fisioterapia, é TENS. Ah, não é o momento de fazer exercício físico. Ah, mas eu tô tratando uma lesão de ombro, não posso mais treinar. Não, tu pode treinar tudo que não é ombro. Então, isso também é uma coisa importante, né? Às vezes as pessoas têm alguma lesão, se machucam e elas não querem mais treinar, porque o joelho está machucado. É o joelho, não é a bunda, não é o ombro, não é o pescoço, não é o resto tudo. Então, a gente sugere que continuem treinando os outros grupos musculares, né? Joelho, né? Joelho é a coisa mais linda. O que vocês mais vão ter aí são lesões, são desgastes da cartilagem articular, né? Então, as condropatias, grau 1, 2, 3, 4. Nas mulheres, vocês vão ter muita lesão de colateral medial, colateral lateral, por causa do posicionamento, né, anatômico da mulher, que é um pouquinho diferente. E nos atletas, a grande maioria deles tem lesões de cruzados, né? Cruzado anterior, principalmente. Ah, e dá para a gente treinar com cruzado anterior rompido 100%? Dá. Porque a gente tem os outros ligamentos que sustentam a articulação. Mas esse cliente pode ter mais falseio, por exemplo. Então, isso você tem que conversar comigo também. Uma patela alta, uma luxação de patela, né? Um rompimento do ligamento colateral lateral, uma inflamação da pata de ganso. Então, o que vocês não tiverem de conhecimento, a Universidade Dr. Fit tem para compartilhar com vocês e eu tenho lá pelo SUS. Quadril. A maioria das lesões do membro inferior, elas acontecem por falta de força do quadril. Sabe esse negócio de que homem não treina glúteo? É a pior sacanagem que tem, porque os caras começam a treinar, agora eu olhei pro Matheus, me lembrei, começa na corrida, e aí quer ser o maior corredor de rua da face da Terra, mas nunca fez um exercício de glúteo e nunca fez um treino de estabilização numa perna só. Então, assim, ó, vai lesionar glúteo, vai começar a ter inflamação na parte esquiática lá de baixo, né, por onde passa o nervo ciático. Alguns começam a ter dor no pubis. Então, assim, ó, vai ter inflamação, vai ter dor, tá? Por falta de força muscular. Quem nunca, né? O Matheus só fez assim, não é verdade, Matheus? Muito, demais. Quantas vezes tu fez fortalecimento?
Eu tô fazendo mais depois do Doctor, viu, Clary? Mas e tô sofrendo menos, porque antes eu não fazia e me dava mal, de verdade. Olha só, né? E né? Na Quantas pessoas prática. que a gente tem? Quantas pessoas que a gente tem? Agora tá super na moda beach E, tênis, né? Não sei como é que inclusive, tá tem aí. um beach cliente que tênis veio tá aqui, super na viu? moda. Beach tênis tá super Meus Inclusive, alunos, veio um tudo cliente faz que beach veio tênis. aqui e ele falou assim, cara, tô numa assessoria de corrida aí que os caras estão me matando, velho. Falei, você faz mobilidade de quadril e tal? Ele, não faço nada disso não. Por isso que eu tô procurando. E aí a gente fez o treino 1 dele ontem, e ontem não, na segunda-feira, né? Que é o Salem. E ele super adorou, tal. E ele falou, cara, eu gostei bastante da experiência, tal. E é um lead que a gente conseguiu conquistar graças a essa metodologia. Gente, olha, fortalecimento de quadril, viu? E a outra coisa que tem aí no sistema é o treinamento específico para técnica de corrida. Só que Uhum. só consegue ensinar técnica de corrida quem entende técnica de corrida, tá? Então, assim, vocês têm que treinar técnica de corrida. Sim. É fundamental para o treino, para não lesão, né? E para melhorar o desempenho mesmo na modalidade. O Douglas falou ali, né, do beach tênis, a gente falou, né? Caraca, gente, o que tem de gente tendo lesão de ombro, lesão de cervical por causa do beach tênis é impressionante. Mas por quê? Se empolga a treinar, se empolga a jogar, nunca fez um fortalecimento para aquela articulação, vai lesionar. E joelho também, porque eles se movimentam bastante, né? Usa o joelho, flexiona, retroversão, interversão no quadril. Então, assim, precisa mesmo fortalecer esses grupos musculares. Aí, Tá na moda. Acho que 90% dos meus alunos de personal trainer vêm para o personal trainer e falam, daqui a pouco eu vou para o beach. É o famoso beach. é, eu brinquei que agora que o braço esquerdo não funciona mais, que eu não consigo jogar basquete, eu vou jogar beach tênis, que é só a mão direita, né? Pá, 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 aí consegue. Mas está em todos os Todo mundo lugares, com o né? braço direito desse tamanho e com o braço esquerdo pequenininho. Pequenininho. Mas isso aí a gente tem que treinar. É para isso que essas periodizações existem, tá, gente? É para a gente poder fortalecer esses grupos musculares e preparar as articulações para qualquer necessidade, né? Fortalecimento de tornozelo foi algo novo. Eu nunca pensei em ter que perder tempo, não, né? Mas investir tempo no treino de tornozelo. Mas realmente, assim, é uma articulação também que é muito dolorosa, é uma articulação muito complexa. Ela carrega todo o peso do nosso corpo, né? Então, principalmente nos idosos, nas pessoas mais velhas, acima de 60 anos, a gente vai começar a encontrar esporões de calcânio, lesões de tendão calcâneo, fraturas de metatarso, né? Então, isso aí tudo também necessita de um fortalecimento, né? Então, por isso que a gente tem também a periodização hoje de fortalecimento do tornozelo. E fortalecimento do punho, ele surgiu muito por causa das doenças mesmo inflamatórias da região do punho, que também são bem comuns, tá? A gente acha que não, mas são, principalmente por causa dos movimentos que a gente tem finos hoje, né? Digitação, principalmente, né? Faz inflamação do túnel do carpo, e a gente precisa treinar essa musculatura mesmo da mão e do antebraço, né? É muito comum a gente também ter pacientes, por exemplo, clientes que pegam muita carga, né? Estão acostumados a aumentar a intensidade do esforço de carga, mas nunca treinam o antebraço. Vai chegar uma hora que a barra vai começar a dar lesão no punho, né? Isso acontece muito no CrossFit. Eu tenho bastante clientes do CrossFit com lesões de punho, porque eles evoluem rápido na carga, conseguem agachar com muita carga, conseguem fazer um monte de coisa, e o antebraço não está preparado porque não existe nenhum reforço específico para o antebraço, né? Então, cresce muito o volume da cintura escapular, mas não cresce o volume do antebraço, né? Eu agora sei que eu tô mais magrinho, que eu perdi músculo com essa história do pescoço, porque o meu relógio vai pro terceiro furo, o meu relógio fica sempre no primeiro furo. Então, olha como eu já perdi também antebraço nessa brincadeira, né? Então tem que treinar antebraço, né? Segurar a barra, segurar compras, fazer as coisas, né? Treinar antebraço. Então, o fortalecimento de punho vai ter isso. O fortalecimento do pé tem que treinar os músculos intrínsecos do pé para melhorar a articulação do tornozelo. Então, vocês vão ter exercícios do tipo tira o tênis, tira a meia, segura um tecido com os dedinhos do pé, segura um pano com o dedinho do pé. Aí ele começa a conseguir segurar e sustentar, a gente molha o pano para ficar mais pesado. Parece besteira, mas nossa, você tem que ver assim a qualidade do resultado que a gente tem com coisinhas mínimas. Lembrem que vocês podem
deixar um cliente, por exemplo, que nem esse aí de São Paulo, que está fazendo fortalecimento de joelho, daqui a pouco ele vai entrar no Able, certo? Ele já está 3 semanas treinando, daqui a pouco ele vai entrar no Able normal. Vocês podem deixar no pós-treino dele um ou outro exercício lá da periodização de fortalecimento de joelho, para que ele continue mobilizando e estabilizando essa articulação, né? Não esquecer isso. Então, vocês podem colocar isso também, exercícios dessas periodizações de fortalecimento no pós-treino dos clientes de vocês. Tá? Boa. O Wagner está há mais tempo na franquia, não tem um monte, Wagner, de combo, assim, com várias 30 lesões? minutos do joelho e mais 15 minutos de fortalecimento no superior. O Wagner, que está aqui com a gente, é lá de Uberaba, está há mais tempo já dando treino, né? Ele não abriu, tem que abrir o microfone aí, homem. Tentando. Então, certeza, gente, vocês vão ter vários combos, tá? E aí os combos vocês vão ter que decidir para onde é que vocês começam. Então vai chegar gente aí que não tem lesão só no ombro, viu? Vai ter lesão no ombro, no joelho, no quadril. E aí, e agora? O que que eu faço? Né? O que que a gente costuma fazer? A gente faz o questionário da dor para cada articulação. E aí a gente chega em consenso com o nosso cliente qual é a articulação que está mais incapacitada, com mais dor. E a gente começa por ela. Pronto, agora deu certo. Conta aí, Wagner, a tua experiência. Tem ou não tem combo aí em Uberaba? Nossa, aqui tem demais. Vocês estavam falando do beach tênis, né? Até tem uma história engraçada. Eu tenho um aluno do Team Pass, ele vem aqui, ele mora em outra cidade, e quando ele dorme aqui, ele vem treinar. Aí eu falei assim, cara, vou começar o beach tênis. Eu falei, não, tranquilo, mas só cuidado para não lesionar. Passou um mês, ele me manda uma mensagem, tem até o vídeo dele rompendo o ligamento no meio do jogo, de joelho. Aí eu falei, cara, não estava te gorando, né? Mas estava só te avisando que poderia acontecer. Não estava te gorando, né, amor? Mas, realidade, assim, tá? O CrossFit, eu tenho muitos alunos aqui que lesionaram lá no CrossFit, que vieram para cá para a gente fazer sessões de fortalecimento. Tipo assim, eu pego o cervical e depois o lombar. Aí logo em seguida, às vezes eu volto, dependendo da pessoa, né? Se continua sentindo incômodo. Mas geralmente esses dois pontos, cervical, lombar e joelho. O joelho também tem bastante aqui. Então, você pode fazer o que o Wagner está dizendo para vocês, é que vocês podem fazer várias periodizações de fortalecimento com um cliente só. Então, você pode começar pela cervical, que está mais dolorida no momento, depois vocês vão fazer lombar também. Aí fez lombar, tem que fazer quadril. Então, vocês podem fazer várias periodizações de fortalecimento. Tá? E alguns clientes vai ser necessário. A tomada de decisão por onde eu começo, a gente pode ajudar vocês se vocês não conseguirem fazer isso sozinhos. Mas o bom é fazer o questionário da dor. Porque daí o cliente também, ele olha para aquilo junto com você e diz, realmente, eu acho que o ombro, ele é mais frequente, a dor está me incomodando mais no meu dia a dia. Começa pelo ombro. O questionário da dor, ele está lá no sistema. O cliente de vocês já pode fazer também, ele pode preencher lá, né? E o ideal é que vocês fizessem junto o inicial, assim, e que depois, a cada 10 ou 15 dias, ele preenchesse novamente para a gente saber se está tendo uma evolução da melhora da dor. Tá? Então, façam essa frequência de avaliação para que vocês tenham depois também argumentos na hora da avaliação física, mostrar como é que estava antes, mostrar qual é a intensidade da dor, as pessoas vão esquecendo, tá? E as pessoas, nós gravamos, as pessoas, não vou me colocar junto, tá? A gente grava muitas coisas que são ruins, né? Então, assim, fez uma viagem linda, maravilhosa, de 15 dias, teve um dia que o ônibus quebrou, é só aquela história do ônibus quebrado que se conta, né? Então, guardem informações dos clientes de vocês. Tá aí, primeiro treino, dá uma filmadinha no primeiro treino. Mostra ele deslocando na escadinha. Mostra lá, Douglas, que fez treino com ele lá de joelho. Com certeza teve algum apoio unilateral, ele deve ter se desequilibrado horrores, né? Porque não tem estabilidade ainda. Então, assim, dá uma filmadinha, grava uma. Não precisa divulgar, mas grava para mostrar para ele depois, sabe? Porque isso é muito legal. As pessoas esquecem o quanto que eles já melhoraram com a gente, tá? Comprometimentos cardíacos é uma das periodizações que mais vocês vão precisar de ajuda minha, tá certo? O que acontece com a periodização cardíaca é que o coração, a gente pode ser 50.001 coisas. Então, tem uma arritmia, tem uma insuficiência cardíaca congestiva, tem um aumento de cavidades cardíacas, tem aumento da pressão arterial, sabe? Então, se tem uma doença congênita, então é um complexo muito grande.
vocês provavelmente, se tiverem alguém com muito comprometimento cardíaco ou que foi para ir para ajudar a tratar alguma doença cardíaca, é bom a gente abrir um chamado no SUTS. Porque daí a gente deixa registrado o que ele trouxe de informação, o que ele estava buscando e o que a gente vai oferecer. Porque depois, gente, quando as pessoas têm doenças mais comprometedoras da saúde, o exercício físico ele não pode ser o bode expiatório, entende? Porque, às vezes, o erro, a maioria das vezes, vou falar baixinho aqui, mas tá gravado, né? A maioria das vezes, o erro não é nosso, tá? Não é o exercício físico que provoca mais doença. Pelo contrário, a gente salva as pessoas com o exercício físico. Só que a medicina não ensina isso. A medicina ensina que sempre o médico que tá certo. Entende o que eu quero dizer para vocês? Vocês que são personagens, meus colegas, eu sei disso pelos dois lados. Tá? Então, assim, vamos deixar registrado. Tem lá o meu CRM junto com vocês lá, então se quiser mandar para o médico que mandou, que disse para o cliente que ele precisa fazer exercício, a gente pode mandar um relatório para o médico, quando ele for de novo no médico, contando o que ele está fazendo lá, quais foram as evoluções que ele teve, afere a pressão arterial pré-treino, afere a pressão arterial pós-treino, avalia a frequência cardíaca média durante o treino, ver como ele está evoluindo no condicionamento cardiorrespiratório, né? E a gente tem um monte de informações que a gente pode, né, guardar de cada cliente em relação a isso. Aproveitando, um dos meus clientes no questionário de anamnese, ele deu que ele tem comprometimento cardíaco e ele não deve fazer o treino antes que a área técnica avalie, né, no caso. Se sobrar uns minutinhos, eu teria até compartilhar com você a anamnese dele para ver se de fato ele não pode. Porque a princípio eu vi que ele estava bem, assim, ele está fazendo uma periodização do constrante em geral, né, porque ele sempre teve um condicionamento físico, e ele já vem, né, de uma atividade física recorrente já, né? Ele faz musculação. Aí eu Mas o achei um pouco comprometimento cardíaco é o quê? Ele falou o que que é o comprometimento cardíaco? tava lá na anamnese dele, eu posso abrir aqui daqui a pouquinho, depois, para você dar uma olhadinha. Me passa o nome que eu abro aqui para a gente olhar. Perfeito. Passa aqui no WhatsApp que daí eu já abro. Tá? Uhum. Então, essa parte de comprometimentos... Oi, Luana, pode falar. Tinha uma mulher também que estava na anamnese que ela tinha arritmia. Pronto, ó, arritmia. A arritmia cardíaca, geralmente, ela é bem controlada com medicação, né? Só que é legal a gente saber qual tipo de arritmia, Luana. Que tem arritmia que não tem problema nenhum. Vamos que ela tenha essas sístoles ventriculares frequentes. Zero problema, não mata ninguém, né? Vamos que ela tenha uma fibrilação atrial. Tem que olhar um pouquinho mais, mas também não mata. Mas vamos que ela trate uma fibrilação ventricular. Opa, fibrilação ventricular leva a parada cardiorrespiratória. Então a gente tem que saber qual é a arritmia que ela tem. Aí tu vai perguntar qual a arritmia que ela tem, perguntar qual remédio que ela toma, e abre um chamadinho nos estudos para mim. Porque daí, pelo remédio, pelo tipo de arritmia, eu já vou te dizer, Luana, o risco é esse, o risco é tanto, o risco é tanto, observa isso, observa aquilo, e vida que segue. Tá bom. Tá? Obrigada. Nada. O Matheus está abrindo ali. Então, comprometimentos cardíacos e comprometimentos neurológicos, a gente tem ali alguns treinos, tá? A gente não tem uma extensão grande de treinos, por quê? Porque é uma coisa muito complexa, tá? E cada um vai trazer uma coisa muito diferente. Então, acaba que a gente tem que conversar sobre eles e ver se realmente a gente precisa fazer um treino específico ou se a gente não tem que só adaptar alguma coisa, certo? Uhum. Mas o mais importante para esses clientes com comprometimentos cardíacos e neurológicos é que a gente sabe que doença que é, como é que ele trata, há quanto tempo que ele tem. Então, fazer uma anamnese um pouquinho mais pomposa para a gente ter segurança de que a gente está fazendo negócio legal. Legal. Eu mandei aí, tá claro, depois. Entendeu? Eu tenho uma cliente aqui em João Pessoa que ela tem uma fibrilação ventricular congênita, ela tem um marca-passo, e o marca-passo dela é o marca-passo que dispara quando ela tem a fibrilação ventricular para não entrar em parada cardiorrespiratória. Uhum. Deixa eu ver onde é que tá. Tu mandou aqui. Não, esse é o nome Ricardo, dele. né? Isso, Ricardo. Ricardo Andolfato. E eu falei, poxa, será que é alguma informação que talvez ele possa ter preenchido de forma equivocada? Enfim, não sei. Não, às vezes também tá? Às vezes a pessoa nem sabe direito o que ela tem. Porque os médicos não explicam muito as coisas também, sabe? Não explica, simplesmente dá um medicamento para o cara tomar para controlar a pressão. É. E aí o Isso, cara, né? vocês sabiam que eu ganho dinheiro com isso?
Verdade. Que eu gosto de contar para as pessoas a fisiologia do doente. E tem um monte de gente que chega aqui para mim, paga consulta super cara. Minha consulta é R$ 800 aqui. Elas pagam consulta super caro. E eu pergunto, mas como é que eu posso ajudar? Eu queria que tu me explicasse o que que é esse problema que eu tenho. Uma hora de aula, 800 pila, massa, né? Exato. Claro, se você quiser, Claro, eu e posso essa abrir aqui. falou, Você vai conseguir abrir ainda. Tô abrindo aqui. essa cliente que você falou, você passa treino normal ou não? Eu treino normal para ela, só que a frequência cardíaca dela tem que ser no máximo 140. Hum, Se a frequência cardíaca dela passar de 140, começa a disparar o marca-passo e aí dá um incômodo muito ruim. Então a gente não faz isso, né? Para não ficar levando choque o treino todo. Ricardo, é esse que tem. Ó, o condicionamento físico geral. Tô vendo a minha tela? Tá compartilhada, né? Eu Sim, acho. sim. Aqui eu espio todo mundo, tá? Importante, isso aí. A gente tá fazendo no caminho certo, né? Aí ele falou que utiliza esse remédio para Ó, pressão, Naprix e colesterol. o Tresor, né? Então, Naprix é para pressão alta mesmo, né? E o Tresor é para o colesterol alto e para triglicerídeos, né? Altos. Ele deve ter algum distúrbio, então, dessa parte lipídica, né? Uhum. Colesterol alto, usando articulação do joelho, Bebe pouca água, é um pouco. pouca água, né? Olha o Uhum. estresse. Estresse e ansiedade, gente. Olha, é incrível como é gigantesco. Alimentação irregular, aí colesterol alto, estresse alto, alimentação irregular, hipertensão, pronto, né? É uma bomba relógio. Mas, e assim ou não, é uma coisa que é 1 em 100, são 90 em 100, entendeu? Aí olha lá o IMC, peso 92, estatura 1,70, IMC 31, isso aqui é IMC de obesidade, né, gente? Cidade. É porque 92 quilos para 1,70 m É sobrepeso, né? é Não, sobrepeso. se não for um atleta ou um fisiculturista, é muito peso, né? Peso, exatamente. O peso ideal dele aí seria em torno de Ah, 80? isso. Se for de músculo, né? Pensando em músculo, É, massa muscular. se for de homem, 80, 83 no máximo, 70 e pouco, se for mais magrinho, 75, 78, né? Ó, ele fez eletro normal, né? Não tem desconforto quando faz esforço físico, já realizou teste ergométrico, então ele tem dislipidemia, hipertensão e tem glicose de jejum acima de 126 também, ó. Gente, tem foto dele já, não? Não, ainda não. A avaliação dele a gente quer fazer hoje. Ah, vocês me mandam as fotos desse homem depois. Oi? Desculpa, claro. Mandem fotos dele para mim depois, me avisem dessa avaliação. Esses combos demais, assim, ó, eles precisam de uma frase do médico que está acompanhando eles pela franquia, sabe? Uhum. Olha, recebi a avaliação física do Ricardo, né? Isso. Adolfo, observo que ele está com sobrepeso, tratamento para hipertensão e colesterol, era Isso. importante fazer isso e isso, treinamento físico vai ajudar nisso, nisso e nisso, mas a mudança alimentar é importante, né? Só para coisa que ele já sabe, mas só para a É gente o ver que que tem um foco nele ali, tá? Isso é bomba relógio, né, gente? É uma obesidade, deve ser obesidade central, Uhum. é obesidade central, não é? Que Sim. ele tem? Mas ele não parece, até porque, assim, ele tem uma estrutura, assim, física que não tá bem distribuído, sabe? Fisiologicamente ele não parece que tá Ele é obeso. largo, ele é largão, assim, Largo. cabe, Não. cabe mais peso. Sim, exato. É, tu vê, de comprometimento cardíaco, a gente tem que ver o que, que especificamente é. Se é só a pressão arterial que é alta ou se tem algum outro comprometimento no coração, sabe? Ele deve ter talvez algum aumento de cavidade, um pouquinho de gordura nas artérias. Ele deve ter algum outro exame. Peça os exames para eles. Uhum. Tem o Legal. laboratorial, se quiserem colocar o laboratorial lá, eu também fico dando pitaco. Eu pedi pra ele falou assim, cara, faz tempo que eu fiz, sendo bem honesto. Mas é aquele cara que, assim, ele falou, ó, viajo muito, tá vindo 3 vezes por semana com a esposa,
Aí ele falou, meu, tem um problema com vinho e queijo, tá? Eu como vinho e queijo demais. E tô tentando mudar isso. Mas ali sempre fez academia, musculação e tal, mas ele falou, cara, não sei, não tá legal, tô vendo que eu tô fazendo errado. Então ele veio mais para uma correção de postura, dar uma suada melhor, e aí ele tentar pegar os exercícios para que quando ele viaja, ele consiga fazer os exercícios com elástico e tal. Então, ele está disposto a mudar, mas eu acho que ele ouvir, né, isso, né, de uma pessoa da área técnica, né, É bom pensando dar na uma sua saúde, é bom dar uma bem-estar, assustadinha. Isso, exato. E Aí tu já aí vende um ele vai pouquinho de vir hoje ao suplemento para meio-dia. ele. Aí tu já vende suplemento para ele precisa de antioxidante para diminuir esse colesterol e não fazer gordura nas Isso, artérias. Ele precisa usar creatina para melhorar a massa muscular. exato. Mas é Bota ele na verdade. linha. É verdade. Uhum. Tá? Pode mandar. Tá, Eu bacana. adoro, eu adoro isso. A minha balança de bioimpedância chegou hoje, e aí a gente vai Legal. fazer um teste com ela, com a esposa e com ele. Aí eu encaminho as informações de bioimpedância para Isso. você, dele, e aí você consegue avaliar na Aí próxima tu semana, pode, no próximo dia que ele vir aqui na quando, sexta-feira, você vai ter todas as informações. pois é, quando tu fizer a avaliação física dele ali, tu já me avisa que eu olho. Ai, me Tá? divirto esse dia, eu chego a me babar assim, ó. Não, legal, claro, boa. Vamos lá, então. A parte da. Só para a gente completar aqui, então, essa questão cardíaca, gente, se eles não tiverem controle, a gente reforça que esses pacientes com problemas cardíacos, principalmente esse, Luana, que tu falou de arritmia, era bom ter um reloginho para controlar o batimento cardíaco, tá? Um bom presente, Dia das Crianças, se ainda não tiver. Mas se não tiver, escala de Borg, tá? Imprime uma escala de Borg, coloca aí no espelho, aí no estúdio, ensina as pessoas a avaliarem a percepção subjetiva do esforço, para que vocês consigam saber se o esforço está intenso ou não, se dá para a gente continuar fazendo ou se a gente deve diminuir a intensidade, tá? Corpo meteorológico, a gente já falou, né? Olha lá, ó, de novo aqui, ó, só para dar um pitaquinho na anatomia topográfica que eu falei para vocês, que tem que estudar, tem que saber, profissional de educação física é um diferencial. Ó, a gente não estudou cérebro. Estudamos educação física? Cérebro? Muito pouco, quase nada, né? Então a gente não sabe, por exemplo, onde é que está topograficamente no cérebro a nossa parte motora. A nossa parte motora fica nos giros centrais, pré-motor e motor. Então a gente forma o plano motor aqui em cima, na parte posterior a gente deixa ele gravado e na parte anterior a gente treina ele, a gente vai criando a especificidade de cada movimento. E os movimentos automáticos, automatizados, como caminhar, correr, e depois que a gente aprende a modalidade esportiva, aquele movimento que ficou automatizado, ele é gravado lá atrás no cerebelo. Então, é como se o corpo não precisasse mais gastar nem energia para trazer aquele movimento à tona, né? Na parte superior do cérebro, a gente tem as principais artérias que irrigam o cérebro, né? Que são a artéria cerebral média. Essa artéria ela é muito acometida por trombo, por AVCs isquêmicos. Então, por isso que quando a gente tem um AVC isquêmico na parte superior, na artéria cerebral média, a gente tem perda motora, né? Porque a área motora, ela está bem na região central, então é a primeira a ser atacada, quando, né, comprometida, quando a gente tem uma restrição de fluxo sanguíneo ali em cima. E se vocês observarem aqui no homúnculo, vocês vão perceber que essa parte superior do cérebro central é onde a gente tem o membro inferior, ó, tá vendo? Membro inferior, tronco, e depois que esse AVC ele começa a comprometer mais o restante do cérebro, então vamos dizer assim, descendo em relação à linha medial, a gente vai tendo comprometimento da mão, da cabeça, né, do rosto, né, da fala, certo? E percebam também no cérebro como a gente tem pequeno espaço do cérebro que comanda um membro muito grande, por exemplo, os membros inferiores, certo? E um espaço gigantão do cérebro que comanda a face, por exemplo. Por que a gente tem essa diferença? Porque quando a gente tem, por exemplo, a coxa, o joelho, vamos lá, joelho. Qual o movimento que a articulação do joelho faz? Extensão. Extensão e flexão. Só. A rotação não é do joelho. A gente pode rotacionar e lesionar, mas não é do joelho, tá certo? Então faz extensão e flexão. Precisa ter muita, imagina, precisa ter muita capacidade intelectual para flexionar e estender? É só um movimento, entendeu? Então o que a gente tem para essa articulação? A gente tem grandes grupos musculares, poucas placas motoras
que comanda um grupo enorme de fibras musculares. Então, a gente precisa de um espaço muito pequenininho, a gente precisa de pouco neurônio. Um neurônio só comanda um espaço muito grande, porque o movimento é simples, é fácil. Agora, pega a face. A minha não dá para pegar porque eu tenho botox. Metade não está paralisada aqui. Mas a face, né? Olho, sobrancelha, sorrir, ficar triste, né? Então, mastigar. A face tem muito menos músculo de volume do que a perna, do que a coxa. Porém, os movimentos são mais finos, é muito movimento à mão, gente. Quantos movimentos a gente tem na mão? Então, esses músculos que necessitam fazer muitos movimentos, e principalmente movimentos de motricidade fina, eles vão precisar de muitas placas motoras e muitos neurônios para conseguir executar esses montes de movimentos. Então, no cérebro, eles ocupam um espaço muito grande da massa encefálica, esses neurônios, para produzir esses movimentos mais finos e mais complexos, né? Então, por isso, quando tem um AVC nessa região central, perde braço, perde perna, né? Muito rápido. Mas, ao mesmo tempo, também, quando a gente começa a trabalhar isso de volta, a perna e o braço geralmente voltam, mas a mão fica boba, o pé fica bobo, a fala fica, o rosto fica meio, às vezes, com uma... A gente diz que é um andar avessedático, é um andar meio engraçado, mas a coxa voltou, tá? A panturrilha está funcionando, o braço, o antebraço está funcionando, mas a mão ficou meio diferente, o pé fica meio arrastado, a fala fica meio de lado. Então, aquela área que precisa de muitos neurônios para conseguir executar um movimento, perdeu meia dúzia de neurônio, perde o movimento, né? Agora, o que precisa de poucos neurônios vai perder menos o movimento, né? Então, essa parte neural vai super legal, tá? Eu tenho uma aula de anatomia topográfica que vale a pena vocês assistirem. Eu vou fazer ela de novo aqui para vocês, que a gente não acredita o tanto de coisa que a gente já sabe da prática, mas a gente sabe de onde que veio. Então, é só juntar uma coisa com a outra. E eu falei para vocês já também sobre adaptação coordenativa, né? A adaptação coordenativa são, na verdade, 5 treinos, né? São 5 treinos criados, por quê? Porque tem gente que não consegue entrar no Weibo. Ponto final. Não sabe nem onde é que é em cima e embaixo, direita e esquerda. Saltar e bater palma é uma complexidade, sim. Aí não dá, né? Pra gente evoluir. A gente pode colocar esse cliente numa adaptação coordenativa. Ele faz lá uma semana, 2 de uns treinos que vão ajudar ele a desenvolver um pouquinho mais a parte motora, para então ele entrar no Weibo, tá? Obesidade bariátrica que a gente já conversou, né? Então, lembrar que são treinos focados em pessoas que têm muito volume corporal, então é um treino sentado, é um treino em pé, é um treino deitado, ele não tem muita variedade de posição, né? Lembrar que os pacientes que têm grandes volumes de peso, né, por causa da obesidade, eles podem ter outras comorbidades, diabetes, hipertensão, né? Então, afere a pressão arterial desse cliente antes de ele começar a treinar. Aquele que tem comprometimento cardíaco, afere a pressão arterial antes de treinar. Lembra que obeso tem que ter braçadeira de obeso. Se botar a braçadeira normal no braço obeso, vai dar pressão mais alta do que é, tá? Afere a pressão, anota. Imagina, gente, olha, a pressão arterial, um mês, 30 dias de treino regular, a pressão arterial dos pacientes de vocês que usam medicação vai diminuir em torno de 10 milímetros de mercúrio. Se ela ficava em 14/9, ela vai começar a ficar 13/9, 13/8,5 em 30 dias. Então, se você tem um cliente hipertenso que usa medicação e que estava sedentário, não perde a oportunidade de mostrar para ele que um mês de treino é capaz de tratar a hipertensão. Tratar, não é controlar. Controlar é remédio. Tratar a hipertensão arterial. Melhora a vasodilatação, aumenta o óxido nítrico, melhora a complacência vascular. Em um mês, diminui 10 milímetros de mercúrio. Se ele perder peso, diminui mais. Então, esse cara que já perdeu 4 quilos, nossa, se ele tomar remédio para pressão, já tem que diminuir. Tá? Para ele não fazer hipotensão, né? Ai, eu também me emociono com isso. Acho muito legal. Da cirurgia bariátrica, é legal que a gente tem uma aula também sobre isso, mas é legal que vocês saibam as técnicas cirúrgicas. Porque uma coisa é tu fazer o sleeve, que tira lá o fundo do estômago, diminui o volume do estômago, porém não tira a parte do duodeno, que é a primeira porção do intestino onde a gente tem a absorção da maioria dos nossos nutrientes, dos micronutrientes. Então, esse paciente, ele diminui a capacidade gástrica, o volume de comida que ele come, certo?
mas ele não diminui a absorção dos micronutrientes. Então, esse aqui é correr por 10. É o paciente diabético, mal controlado, obeso, que precisa emagrecer. Quando a gente tem aquele paciente com mais comorbidades, com volume corporal muito grande, que ele está na beira do leito de morte, como a gente brinca, que deveria ser assim, tá? A gente sabe que não é, mas deveria ser. Aí se faz a desabsortiva, que eles chamam de Y de Roux, é o nome bonito dela, mas é o bypass gástrico. E a gente tira um pedaço do estômago, deixa o estômago em 20 ml, em 50 ml só, e a gente pega todos esses primeiros 50 centímetros de duodeno, tira fora da circulação, e pega a alça lá de baixo do intestino e coloca no estômago. Ou seja, a gente diminui o estômago para 50 ml e tira quase toda a parte absortiva que ele tem no intestino. Porque dali para frente é a formação de bolo fecal, reabsorção de água e intestino grosso. Tá certo? Não se faz mais nada lá, não se absorve mais nada lá. Tá? Então, se ele tem uma cirurgia que diminui, restringe o volume e restringe a absorção. Esse cliente vai ter baixa vitamina B, baixa vitamina D, vai ter anemia crônica, vai ter um monte de alterações metabólicas causadas pela falta desse pedaço do intestino. Esse cliente é mais difícil de treinar, é mais difícil de emagrecer, de manter o emagrecimento, ele vai começar a ter outras comorbidades. Vitamina B12 baixa leva ao desenvolvimento de doença senil mais cedo, Alzheimer, Parkinson. Então, é um paciente que a gente tem que abrir o olho, certo? Aumentou a chance dele sobreviver, dele ficar vivo, porém, se ele não se cuidar, ele vai ter mais doença dali para frente, também outras, né? Não obesidade, mas outras. E 70% dos bariátricos retomam o peso inicial antes da bariátrica em 2 anos. Olha que dado absurdo. 70%. Porque tirou o tamanho do estômago, mas não tirou a mentalidade em relação à comida, vai continuar comendo, vai dilatar esse estômago de novo, vai começar a engordar de novo. É uma tristeza, mas é a realidade. Cadeirantes, a gente só tem 2 ou 3 treinos, tá? A gente começou a desenvolver os treinos de cadeirantes por causa de um cliente que a gente tinha na franquia, e aí a gente achou que não valia a pena a gente continuar desenvolvendo, porque a gente só tinha um no universo de 5.000. Então, mas tá lá, a gente tem um monte de exercício gravado já, e se vocês tiverem algum cadeirante, a gente ajuda você a montar o treino para eles, mas a gente ainda não tem essa periodização com muitos treinos, eu acho que tem 3 treinos só. Então, se tiver um cadeirante aí, abracem, que a gente consegue desenrolar, tá certo? Só daí a gente não tem ainda liberado o sistema, mas isso aí é galho fraco, a gente consegue liberar para vocês. De gestantes, a gente já fez o treinamento no final de semana, né? Acho que vocês participaram. Então, o mais importante aqui é a gente entender o quanto que o crescimento fetal interfere na postura da mãe, no centro de gravidade, na oxigenação dos tecidos dela, né? Na capacidade pulmonar. Então, quando nós estamos falando de gestações de 3, 4, 5 semanas, 10 semanas, 12 semanas, nós estamos falando de gestações onde o útero ainda não ultrapassou o pubis, né? Então, essa gestação aqui, ela não tem volume abdominal, não tem deslocamento de centro de gravidade, não tem comprometimento pulmonar, não tem comprometimento circulatório. Isso aqui é treino normal, né, para quem já treina. Daqui para frente, quando o bebê começa a ficar maior, aí a gente tem que pensar em adaptações, e é isso que o nosso sistema faz. Ele adapta os treinos de acordo com cada semana de gestação, pensando no quanto que esse útero está comprometendo a capacidade da mulher de fazer atividade física. Tá? É uma periodização bem legal, tá, gente? Confesso para vocês que eu já fiz ela inteira na minha última gestação. Quem já treina bastante, a gente pode intensificar bem o treino. Quem já treina há bastante tempo e não quiser passar pela periodização de gestante, não precisa, tá? Ela pode continuar treinando construction, o que ela quiser. Ela vai conseguir fazer isso provavelmente até o 6º mês de gestação, com bastante tranquilidade. 7º, 8º e 9º, nos últimos 3 meses, último trimestre. Sugiro fortemente que ela passe a periodização de gestante, tá? Porque no último trimestre o peso da barriga é muito grande, o volume circulatório é muito grande, não tem porquê intensidades altas de esforço físico nessa fase da gestação. Tá? Eu sei que tem um monte de gente maluca, eu vejo aí um monte de crossfiteira saltando e pulando caixa com aquelas barrigas de gestante. Não tem porquê, não tem necessidade, tá? É uma gestação na vida. A mulher vai viver 100 anos, vai ficar 1 ano parada só. Quer dizer, 1 ano, 3 meses parada só. Tá? Essa é a minha opinião. E depois ali a periodização kids, que a gente já falou para vocês. E a periodização de matroginástica, que é amarrar o bebezinho na mãe, não colocar no canguru, tá certo? O canguru é só a partir de 1 ano.
Até 1 ano é amarradinho na mãe com pano, né? Com sling. Depois pode botar no canguru que não tem problema. Mas antes de 1 ano não é bom porque o posicionamento da abertura das perninhas, a abdução do quadril no canguru pode prejudicar a articulação do quadril. Então, é amarradinho no sling. Eu falo um monte, né? E aí, dúvidas? Tomar uma aguinha aqui. Questões aí pertinentes, bem bacana. Gostei mesmo dessa reunião. Clary, esses estudos, eles estão nos cursos ou eles estão em PDF? Estão em PDF. Tá tudo em PDF. Tem algumas coisas filmadas lá na Universidade do Dr. Pitt, mas está tudo em PDF. Eu vou disponibilizar ali pelo Matheus, para ele passar para vocês, esse material para vocês estudarem também. Mas assim, ó, semana que vem eu vou fazer treinamento de força e vou fazer parte de avaliação física, uma revisada, né? Aí, se vocês tiverem algum conteúdo desse que está sendo mais frequente no estúdio de vocês, ou que vocês querem aprofundar um pouco mais, pede que daí o Matheus chama a gente programa o treinamento. Essa parte da anatomia topográfica vale a pena, viu? Mas tem que Legal. estudar também, tá? Se a gente não ficar estudando, a gente esquece. Sim, sim. É massa. Massa, divertido. Tranquilo, meus queridos? Tranquilo, Clara. Nossa, demais, de verdade. Sexta tem mais. Valeu bastante aqui. Sexta tem mais. Tragam para terça-feira algum caso que vocês tenham aí na franquia que vocês queiram compartilhar, que daí a gente já faz o roteiro dele dentro da franquia, dá uma olhadinha na anamnese, no questionário da dor juntos. Tragam para sexta-feira para a gente trocar mais uma ideia, tá bom? Excelente, Tá. pode deixar. Tô com vocês, tá certo? O que precisar é me chamar. Combinado, Clara. Boa Obrigado. sorte aí, hein? Bom trabalho. Valeu. Um abraço. Tchau.